Bem, boa noite a todos novamente. Agora a gente está no nosso nova, né, Projetos Boa Elétricos noite. Prediais, tá? Apresentando ela aqui para vocês. Ela possui na trilha de aprendizagem dois conteúdos core, tá? Que a gente vai tentar percorrer, né, por todo esse conteúdo, tá? Como a gente tem feito das últimas vezes, tá? E a UC também é composta por dois livros, né? Dois livros que, por sinal, estão muito bons, né? Como sempre, tá? Aqui no campo das aulas síncronas, eu já ajustei aqui, né? Aqui estão aqui os dias das aulas, né? Essa OC aqui, nós teremos 5 aulas, tá? Sendo que a última é dia 30, né? Fechando aí o mês praticamente, tá? Aí falando, né, novamente, né, reforçando que aquele link que é enviado lá no grupo do WhatsApp, tá? Aquele link que é enviado lá no grupo do WhatsApp para que vocês tenham acesso aqui à aula, é exatamente esse mesmo link aqui que você consegue, que está aqui na plataforma, tá? Então, tem essas duas formas de você acessar a aula tranquilamente, tá? Em relação às atividades, tá? Dessa OC, aqui serão 4, tá, pessoal? Serão 4 atividades. Eu já liberei a primeira atividade, que é o fórum, tá? O fórum, ele, tanto quanto assim, dispensa comentários em relação a como vocês devem proceder, né? Você já sabe o procedimento. Aperta aqui o botão para responder, né? E responde aquilo que está sendo solicitado. Olha só, agora dá uma olhada aqui, ó. Com base nos conhecimentos adquiridos no livro didático e no SCORM desta disciplina e da disciplina anterior, né, vimos como é fundamental para o profissional seguir as orientações normativas, né? Aí destacam-se especialmente os conceitos abordados na NBS 5410, que reforçam a responsabilidade técnica na elaboração e execução de projetos de engenharia. Diante disso, refletimos, né? Aí aqui é a pergunta-chave, né? Diante disso, né? Qual a importância da previsão das potências dos pontos de consumo, né? Iluminação e previsão, tá? Então, quer dizer, o, o fórum, né, desta UC aqui é basicamente a resposta desta pergunta, tá? Claro que para responder, né, a esta pergunta de forma técnica, você deve ter um conhecimento prévio, né, em relação a projetos elétricos, tá? Vocês já vieram, né, praticamente de um OC anterior, que a gente já foi introduzido a esses conceitos iniciais relacionados a projetos, tá? E já dá para ter uma base, tá? Para poder estar respondendo isso aqui. Mas se você quiser melhorar, né, os seus conhecimentos, aí é recomendado aqui a leitura, né, de conteúdo Scopy, tá? Ou mesmo vocês conseguem responder isso aqui fazendo, né, uma pesquisa na internet, né? Eu sei que alguns de vocês são peritos, né, especialistas na utilização do chat GPT, né? Mas aí não vai, pode até pegar, né, a resposta dele ali, né, mas dá uma modificada, alguma coisa assim, tá? Que a gente sabe aqui, né, eu sei, né, quando você pega ali as respostas do ChatGPT, tem alguns, né, que pegam um trabalho assim, que tem desenho aí, manda assim mesmo o chat, aí o chat faz uns desenhos meio aleatórios e o aluno manda para nós, como se eu não fosse, né, desconfiar, né, descobrir que aquilo foi feito dessa forma. Mas vida que segue. Entenderam, pessoal? Tá? Então, essa é a primeira atividade avaliativa, tá? Que já está disponível para vocês. Então, é importante, seja.
se adiantar em relação à resolução, né, dessa atividade, que como vocês já viram, né, essa OC, ela é composta por quatro atividades, né, fora do presencial, né, então se você for deixar ali para a última hora, você pode se enrolar todinho, tá? E continuar. Olha só, deixa eu só mudar aqui de tela, deixa eu ver. A primeira parte, né, do conteúdo SCORM, né, da UC, que está ali na trilha de aprendizagem, é composto aqui por basicamente 48 páginas, né? Isso aqui a gente lê rapidinho, né? O ideal é que você leia diversas vezes ou até você consiga compreender perfeitamente, né, o que está sendo explicado. Mas a gente vai percorrer por esses conhecimentos, né? Primeiro, conselho de classe, né, que a gente já vai falar hoje, né, um pouquinho de normas técnicas aqui também, desenho de instalações, memorial descritivo, projeto e projeto de instalações elétricas. A gente vai cada vez mais e mais se aprofundando. Tudo isso aqui faz parte, né, de projeto, o qual é o objetivo da UC, né, falar a respeito de projeto elétrico. Primeiramente, né, vamos falar a respeito do conselho de classe. Tá? Vocês conhecem qual o conselho de classe que hoje representa, no caso, técnico em eletrotécnica? Não, Quem aí sabe qual é? Porque, assim, o técnico de enfermagem ele tem o COREN, né? Os arquitetos, tem o CAL, os médicos. Qual é do médico que eu esqueci? Quem lembra aí qual é o nome do É conselho o médico? CRM. CRM, né? CRM, do advogado, OAB, né? OAB. E dos técnicos, mais precisamente eletrotécnica. O professor já falou lá, só que eu esqueci agora no momento. Ganhou Não é o CREA, zero. não, professor? Não. O CREA é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Até 2018, 2017, por aí assim, os é o técnicos em CFT. isso, até 2018, 2017, como eu estava falando, os técnicos em eletrotécnica, né, assim, técnica mecânica, enfim, eles faziam parte também do CREA, tá? O CREA é o conselho, né, de classe do pessoal da engenharia, tá? Agrônomos também. Tá? Só que houve, né, uma mudança, né, por diversos motivos aí, tá? Então, se não me engano, a partir de 2019, tá? Aí os técnicos, né, em eletrotécnica, técnico em automação, técnico em mecânica, enfim, técnicos, né, a nível industrial, tá? É representado pelo CFT, tá? Aí, quem aí chuta aí o que significa CFT? Conselho Federal de Tecnólogos. Quase. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Isso. Aí era para ser CFTI, né? Só que não quiseram esse I no final. Porque o nome correto é Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? Industriais. Então, aí é assim, né? Porque o pessoal tem muita dúvida. Vamos lá.
Por exemplo, eu, como engenheiro eletricista, se eu não estiver, né, filiado ao CREA, eu não consigo ser responsável, né, por determinados projetos. Eu posso fazer projeto, né, mas ser responsável por eles, eu não vou conseguir. Tem empresas que solicitam, né, que pedem, né, que eu possua o registro, né, CREA, que a gente chama de CREA, e ativo, né, ele deve estar ativo. Não é apenas se registrar, né, no conselho de classe, mas a gente deve manter ativo esse registro, tá? E a ativação dele é mantida mediante o pagamento das anuidades, tá? É. Então, assim, os técnicos, né? Para quem é técnico, eu Só conheço, uma perguntinha. pode fazê-los. Para participar, tem que ter o certificado que fez o curso de eletrotécnica, né? Ou Para não, uma pessoa ser sem experiência. filiado, para ser Isso, registrado, afiliado ao exatamente. CFT, Exatamente. sim, sim, só se você tiver o ensino médio completo, a documentação toda completa, Enfim. e, e o certificado de conclusão do curso, né? Ou técnica eletrotécnica, técnica mecânica, enfim. Tá? Porque, assim, vamos supor, vocês terminaram o curso de vocês, né? Ah, tu só quer trabalhar para ti mesmo. Quer trabalhar para ti mesmo. É preciso tu te filiar? Se quiser, tá? Não é necessário. Agora, eu quero trabalhar em empresa, não em empresa. Tem empresas que solicitam, que pedem, tá? Que tu tenha o CFT e ativo, tá? Mas tem outras que não pedem, tá? Então, essa questão de você se filiar, né? Você estar registrado a um conselho de classe, vai muito daquilo que você pretende, né, profissionalmente, tá? Fica a critério seu, porque a partir do momento que você se filia, tá, ao conselho de classe lá, você se registra, né, no conselho, aí você vai ter que pagar, né, as anuidades, pagar tudo em dia certinho, tá? É anuidade, né? Olha, não, eu creio que no técnico deve estar, sei lá, entre 300 e 400 reais anual. Deve estar por aí, assim. Claro que quando você vai se registrar lá no conselho, tu já vai pagar a taxa, né? Vai pagar a taxa do registro, a taxa da carteirinha, né? Então, fica muito a critério. Quem quer trabalhar como técnico, por exemplo, concursado, ou entrar numa empresa grande, né? Eles vão te pedir isso aqui, tá? Então, se tu tem essas pretensões, bom que você tenha, tá? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a esse procedimento? Que, olha, Não, falando pelo assim, técnico de enfermagem, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele não consegue, né, trabalhar se ele não tiver o Corém ativo, né? Nem hospital, nenhuma clínica, por menor que seja, um posto de saúde. Não, o técnico de enfermagem não consegue trabalhar se ele não tiver o Corém ativo dele. Tá? Não consegue de jeito nenhum. Tá? Já o técnico eletrotécnico, isso eu estou falando pelo menos a nível de Belém aqui, né? Eu conheço muito técnico que já é formado há muito tempo e nem sabe o que é CFT, tá? Nem sabe, tem uns que até sabem, mas nunca foram, nem querem ir, tá? E conheço alguns que sim, né? Tem o CFT ativo, fazem projeto, por exemplo, se vocês quiserem trabalhar com projeto de sistema fotovoltaico, qualquer tipo de projeto, né, elétrico,
você vai ter que ter, né, o CFT ativo para que você possa ser responsável, tá, pelo projeto em si, né? Tá? Porque, como eu falei, tem algumas pessoas, tá, que elas fazem o seguinte, né? Tipo assim, como não está com alguma pendência no registro, né? E não consegue emitir a RT, que eu já mostrei para vocês. Aí, tipo assim, aí ele faz o projeto todinho, né? E paga, né, uma outra pessoa para emitir essa RT, tá? Emitir essa RT. Quer dizer, ele deixa de ganhar, né, um dinheiro aí devido a essa dificuldade, tá? Eu vou mostrar rapidinho, só para quem tem curiosidade, como é a plataforma, porque a partir do momento que tu te filia, né, tu te registra no conselho de classe, aí tu tem acesso, né, ao sistema tudinho, tu consegue gerar a RT e outros documentos, tá? Vou mostrar rapidinho, por exemplo, o meu aqui do CREA. Tá aqui meu nome, né? Engenheiro eletricista, eu estou adimplente, né? Eu paguei minha anuidade esse ano, aí está aqui, graduação, engenheiro eletricista, aí eu emitir documentos, ART, por exemplo, eu estou pesquisar ART, eu vou já explicar o que é uma ART, anotação, eu não tenho muitas, né? Esse aqui foi de projeto, né? RT que eu sou responsável, né? Tem algumas aqui. A maioria é tudo sistema fotovoltaico, mas tem dois transformador, SPDA, tá? Para dar uma olhada em um RT aqui. Assim, deixa eu ver isso aqui. SPDA. Olha só, essa aqui é uma RT. Deixa eu mostrar aqui essa RT. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é uma ART? Não, só já ouvi falar. Quem aí? O Marlison, explica para nós aí o que é uma RT. A grosso modo, seria a documentação pela qual você tem autorização de executar determinado trabalho, né? Uhum. Isso, logicamente, vinculado a um órgão, no caso aqui do CREA, né? Sim. Ó, essa aqui é uma RT real, né? Tem dado, cliente, enfim, mas vocês não vão prestar atenção nos dados. Por exemplo, esse serviço aqui, deixa eu mudar de tela aqui. Aqui, ó, uma RT. Esse documento aqui, a RT, é um documento que atesta que esse serviço aqui, que no caso foi, deixa eu me lembrar, do SPDA, tá? Foi uma manutenção preventiva, né, e corretiva de um sistema de SPDA. Esse aqui. Tá? Aí quer dizer, foi feito lá, né, um serviço de manutenção e esse documento aqui, ele atesta que esse serviço, essa manutenção, ela foi realizada por um profissional legalmente habilitado, tá? Quer dizer, uma garantia, né, do serviço
E também, a partir do momento que esse serviço possui uma ART, legalmente, né, existe alguém que é responsabilizado ou responsável por aquele serviço. Nesse caso, ocorreu algum tipo de problema, né, aí vai ser feita uma investigação, né, e vão verificar se o problema foi na execução, ou no projeto, enfim. Mas a partir do momento que você emite uma ART em seu nome, tá? Relacionada a um tipo de serviço, você de fato se torna o responsável legal por aquele projeto ou serviço, tá? É um negócio sério, né? É um negócio sério, pesado. Inclusive vocês, né? A partir do momento que são técnicos filiados a um determinado conselho de classe, aí vocês podem, né? Emitir. Só que, se eu não me engano, aqui a RT, né? A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, e do técnico, se não me falha a memória, TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, tá? Mas o documento em si é igualzinho, tá? É igualzinho. Vocês já ouviram aquele termo assim, quando tu for formado, não sei o que, tu vai só assinar o projeto para mim, né? Vocês já ouviram esse termo, o pessoal falar? Eu vou só assinar, tá? Assinar um projeto, né, equivale a isso aqui, mais ou menos, tá? Você emitir, né, o documento, tá? Emitir o documento e a partir do momento que tu emitiu isso aqui, tá tudo registrado, tu é o responsável, né, por aquilo lá. Tranquilo? Pode falar, bicho. Professor, o seu áudio para mim não tá muito legal, não. Tá um pouco mudo assim, né? Como as outras aulas anteriores, não. Não sei se os colegas aí tá. Como é que tá? Aí também o seu eu consegui achar, ela tá lá no início dos. Ela tá lá no início, ela não tá no final do. Consegui achar. Tá no início de todos os cursos lá. Ó, o Bismarck falou para ele que o áudio está ruim. Para mais alguém está ruim também? Também tá de boa. Para mim também, professor. Luciano, tá de boa também. Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá de boa, tá de boa. Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Só um minuto. Ó, verifique, melhorou, mudou alguma coisa agora? Tá do mesmo jeito? Melhorou, ficou um pouco mais alto. Para mim melhorou, só melhorou. Melhorou? Então pronto, vamos lá. Conversando que a gente se entende. Ó, o Alan, não tá bom, Alan, para ti? Não tô ouvindo direito não, professor. Tá como se estivesse um pouco longe. Porque, ó, para mim, Dá 3 passos para dentro do celular aí. Então Bem Bom, longe mesmo, Alan. ai meu Deus do céu. Além dos KM, aí ficou mais longe ainda. Ai meu Deus, vocês me quebram. Porque, ó, eu tenho duas opções só aqui de áudio, tá? Ó, Omar, porque tu deve ter opções aí de saída de áudio, viu, Alan? Ó, opção de microfone eu tenho essa opção que eu tô falando com vocês e essa outra Aqui, tá? Qual é a melhor das duas? É essa que eu estou falando A agora? primeira. A primeira para mim fica bem melhor. essa aqui. Isso, essa daí ficou bem melhor. Então bora lá.
Vamos embora, vamos correr. Tá? Entenderam, pessoal, essa questão do conselho de classe, tá? Aí vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Aí vocês façam essa análise se vocês querem, né? Se vão se filiar, né? Se ou não, tá? Falar um exemplo, né, do que aconteceu lá na faculdade, né? Tinha um colega lá que ele era técnico em eletrotécnica, porque eu não, tipo assim, eu me considero também técnico em eletrotécnica porque eu já sou professor de técnico em eletrotécnica desde 2019, né? Mas eu não fui técnico, né? Assim, eu não tenho o diploma, né, de técnico. Eu trabalhei como eletricista. Aí eu trabalhei como eletricista há um tempão mesmo, tá? Para mim mesmo, de carteira também, né? Tá? E eu já fui para engenharia. Então eu não passei, né, por essa etapa de técnico em eletrotécnica. Mas como eu falei, já me considero também devido ao tempo que eu ministro, né? Turmas de eletrotécnica desde 2019, tá? Aí lá na minha turma, né, lá na faculdade, tinha um colega que ele era técnico em eletrotécnica e ele era do tempo ainda que os técnicos eles eram filiados ao CREA, tá? Aí aconteceu que ele era filiado lá, só que ele deixou de pagar as anuidades, tá? Aí ficou lá essas dívidas, tá? Aí ocorreu a mudança, né, dos técnicos para o CFT e tudo. Aí ele se formou, né, engenharia. Quando ele foi lá querer, né, acrescentar, né, engenharia elétrica, tava lá as contas dele. Rapaz, só faltou chorar e ficou um tempão assim, né, com essas pendências lá, parcelou, que não teve perdão, não. Não teve perdão, tá? Então, se vocês pretendem, né, se filiar lá, tudo, que seja tudo certinho, tá? Senão vocês podem se enrolar aí, né, futuramente, tá? Tranquilão? Então, vamos Meu continuar. professor, assim, Ah, uma vez afiliado, caso o hum, rapaz aí ele passou esse tempo sem pagar, né? Corre uhum. o risco de perder a credencial dele, perdeu a credencial dele de vez? Porque a partir do ó, tipo, tu é credenciado, tu é registrado lá no conselho. Aí um ano tu pagou anuidade. No outro ano, tu não pagou mais. Então, tu já perdeu, entendeu? Tipo assim, se precisar de alguma coisa, né, tu emitir algum documento, tu não vai conseguir, né? Tu não vai conseguir. Viram ainda há pouco que eu entrei aqui no sistema do CREA e fica lá ativo, né? Fica ativo, sem nenhuma pendência. Todo e qualquer documento que eu precisar emitir, tem um monte de documento, tá? Que aí não vale a pena ficar mostrando, não adianta, né? Tem vários documentos que eu consigo emitir ali, tá? E eu só consigo emitir esses documentos se eu estiver com os pagamentos em dia, tá? Então é basicamente isso. A partir do momento que tu não pagou, ou tipo assim, porque quando as anuidades, tá? Ela, em relação a pagamento, sempre é assim, tem a opção de tu pagar ela à vista, né, com desconto, e tem a opção de tu parcelar, tá? Parcelar. Aí quando tu já deixa de pagar uma parcela e já bloqueia lá o sistema, já tu não consegue emitir nada, tá? Então é basicamente isso, Alan. Tu não pagou, bloqueou e é como se tivesse cancelado, tá? A outra forma de cancelar, né, o teu registro lá, tu perder, se ocorrer alguma falha, né, algum problema, tá, com uma instalação tua, um projeto que tu era o responsável, né, tu ser responsabilizado criminalmente, né, por algum incidente, algum sinistro que tenha ocorrido, tá? Aí tu pode estar perdendo também, não tem aquela frase, né, que é dita, né,
teve o registro cassado, né? Então existe essa possibilidade também, tranquilo? Então é um negócio sério. Aí assim, vocês como técnico em eletrotécnica, né? Tu quer entrar numa empresa grande, aí uma Vale da vida, enfim, tu vai ter que ter, né, esse CFT ativo. Fora o teu técnico em eletrotécnica, qual outro curso, né, ou outro documento tu vai ter que possuir? NR10, tá? NR10 básico e NR10 complementar, além do NR35 e, a depender da empresa, outras NRs, tá? Aí alguém vai perguntar, mas a gente viu um pouquinho de NR no curso, não é válido isso? Não, tá? Nem na faculdade a gente sai com os cursos de NR, tá? O NR é uma parte, né? É um treinamento relacionado à segurança, tá? Que obrigatoriamente, vocês que querem atuar na área, vocês vão precisar ter esses treinamentos, fazer esses treinamentos de NR, tá? E uma vez feito, não quer dizer, só faço uma vez, nunca mais vou fazer. Não, a NR, tu faz o básico complementar, né? Se não me engano, a cada 2 anos, né? Aí tu tem que fazer a atualização, né? Do mesmo. E sempre tu tá fazendo. Eu ministro, né? NR, assim, dentro de empresa. Só que tem um momento que eu tenho que ser aluno também de NR. Eu até atualizei a minha, né? Eu fiz, eu acho que há uns 4 meses atrás, tá? Então, todo profissional da elétrica ele tem que ter também os cursos de NR, tá? O NR eles funcionam como se fosse uma habilitação, tá? Empresa nenhuma vai te contratar se tu não tiver os cursos de NR, tá? Aí a recomendação para vocês. Qual é mais ou menos assim o período que vocês acham assim, um mês que vocês vão terminar o curso? É ano que vem, né? Mas mais ou menos quando vocês vão terminar o curso de vocês? Final do ano que vem, professor. Lá para novembro, parece. Outubro a Ah, novembro. aí vocês pensam em fazer CNR lá próximo, entendeu? Terminou o curso, faz que é um curso rápido, entendeu? Faz, porque ó, se você fizerem agora, aí quando chegar, terminou o curso, aí vai ter que quase fazer de novo, né? Então deixa para terminar, né? Aí vocês fazem isso. Tranquilo? Vamos lá. A gente falou um pouquinho, né, do conselho de classe, né, não classe, tá? Que é o CFT, tá? E a gente já tinha falado um pouquinho, né, mas falando de novo aqui um pouco da responsabilidade técnica, né? Deixa eu ver como. Aqui tá escrito ART mesmo, tá? Que é uma de ART do CREA, né? Tá? Do CREA, anotação de responsabilidade técnica, tá? Ó, a responsabilidade técnica está inserida em qualquer serviço prestado por um profissional da área técnica e, e é e a forma, né, legal de formalizar tal responsabilidade é por meio da RT. A RT, né, é um instrumento instituído por lei que objetiva, isto é, o objetivo da RT é assegurar ao profissional os direitos de autoria, assim como as responsabilidades inerentes à execução, né, dos serviços prestados e proporcionar segurança à sociedade por não ter pessoas leigas atuando na área técnica. Então, a RT é uma segurança, né? A partir do momento que um determinado serviço, tá? Falando aqui da área elétrica, né? A partir do momento que determinado serviço, ou projeto, execução, enfim, eles possuem uma ART, tá? Aí, quer dizer, tem um responsável técnico. E se tem um responsável,
por aquele serviço, por aquela execução, com certeza teve uma seriedade maior, né, em relação àquele serviço, em relação àquela execução, pois que o responsável, né, o responsável por aquele serviço, ele não quer, né, ter o seu nome, né, o seu registro comprometido de alguma forma, tá? Então, o cliente, né, que possui, que tem um serviço que foi executado por um profissional legalmente habilitado e possui uma ART, né, daquele serviço, ele possui também uma segurança, né, uma segurança que garante a ele, né, a legibilidade, garante a ele que tudo foi feito de acordo com as normas, garante a ele que tudo foi feito, né, se utilizando de conhecimentos fundamentais, materiais adequados, enfim, tá? Então é um documento que tem um peso, né, uma responsabilidade muito grande por trás envolvida, tá? É uma garantia, ele funciona como se fosse uma garantia do serviço, né? A ART, tá? Tem muitas pessoas que me procuram, né, assim, para emissão de ART, né, de serviços, enfim, tá? É uma forma também de ganhar dinheiro, né? Aí você vai lá, fiscaliza, verifica, porque muitas das vezes o pessoal já fez o serviço, tudo, né? Só está precisando de alguém que seja responsável por aquilo, né? Porque a empresa que recebeu o serviço, ela exige que aquele serviço, além de uma boa execução, ele também possua uma ART. Por exemplo, condomínios, né? Condomínios verticais, enfim, prédios, né? O síndico desses prédios aí, né? Ele deve guardar, né? Deve zelar por todos os sistemas elétricos, né, do prédio. Ele deve manter em condições de pleno funcionamento o sistema de SPDA do prédio. Quando possui grupo gerador, deve também manter, né, tudo conforme as normas, os quadros de distribuição, enfim, um sistema de aterramento, tá? Então, geralmente, esses condomínios, eles contratam, né, terceiros, empresas, para prestar essas manutenções. E essas manutenções que são realizadas, os condomínios, eles solicitam que sejam também repassadas as ARTs desses serviços, porque eles devem guardar esses documentos para possíveis fiscalizações, né, do bombeiro, corpo de bombeiro, enfim, tá? Aí é uma outra oportunidade também de ganhar dinheiro, né? Aí eles ligam, olha, a gente fez aqui um serviço, tal, 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 tal. Quanto tu cobra, né, para emitir a RT desse serviço? Aí, aí a gente vai lá e verifica, né, se tudo foi feito de acordo com a norma e cobra X e pronto. Aí é o momento que a gente ganha o dinheiro, tipo, meio que assinando, né, o, o projeto, entenderam? E quem é técnico, né, também pode, né, fazer isso. Acontece que muitas pessoas não sabem, né, não têm esse conhecimento, tá? Mas é uma outra oportunidade, tá, de também ganhar dinheiro, tá? Já ganhei uns dinheiros aí bom aí sem meio que fazer nada, né? Alguma pergunta? Aí Tudo só, tranquilo até agora. aí só mais um detalhe. A partir do momento que tu é registrado, né, no CFT, tu vai poder estar gerando essas ARTs, tá? Lá no sistema que eu mostrei para vocês, tem uns botões lá, né? Vai preenchendo tudinho passo a passo, e no final tu gera essa ART, assina e manda para o cliente. Aí tem um detalhe, tá? Tu tem que pagar também essas ARTs que tu gera, tá? Tem que pagar. Cada RT tem um valor. É por isso que eu falei. Quer falar alguma coisa, Marlison? Eu geralmente eu jogo para o cliente, né? Eu digo, cliente, olha, o Sim. RT é tanto, né? Aí a gente negocia. É, isso. Aí a mesma coisa eu falo para vocês. Ah, tu vai
vender esse serviço, né, da responsabilidade técnica, né, aí tu tem que estar ciente disso, que a RT que tu vai gerar, ela tem um custo, e esse custo, ele depende também do valor do serviço, né, Marlisson? Geralmente para Sim, né? um sistema é, gira em torno de R$ 100 assim para sistema fotovoltaico, só para tu gerar ela, só para tu imprimir. R$ 100 que o CREA ganha, R$ 103, né? Aí, a depender do valor da obra, enfim, aí esse preço aí muda, ele sobe, né? Tranquilão? Então, tenho essa ciência aí também, tá? Que só para emitir um documento tu vai ter que pagar, mas aí tu joga pro cliente, né, Maris? Sem ele saber, né? Tem que ser, né? Porque Eu geralmente, tenho por suspeito. exemplo, no caso da engenharia civil, né? Você avalia conforme o tamanho do serviço, né? Digamos, Sim. uma residência de tamanho pequeno, né? O médio, você tem um preço. Uma casa maior, um empreendimento maior, aí aumenta mais também, né? Tem esse lado aí. Isso. Tá. Então é uma boa também, viu, pessoal? Uma boa, ótima oportunidade também de ganhar dinheiro, tá? Como eu falei, né? Eu sempre falo, quem é técnico em eletrotécnica, tá? Se você for desenrolado, assim, ter uma mente bacana, assim, visionária, né? Tu consegue ali montar o teu próprio negócio, né? E ganhando ali o teu dinheiro de boa, tá? Porque quem é da área da elétrica, né? Existe uma gama de possibilidades aí para você estar, né? Ganhando, né? Ser técnico em eletrotécnica não se resume apenas a instalar tomada, né? Passar fio, tá? Tem uma série de possibilidades aí de você estar ganhando o seu dinheiro, tá? Tem a parte da energia fotovoltaica, né, que está em alta, né? Já esteve mais alto, né? Mas ainda continua sendo uma boa opção. Tá chegando também, não sei como está aí na região de vocês, a questão dos carros elétricos, né? Então tem muita gente também ganhando dinheiro nessa área com instalação de carregadores, tá? Eu não tenho carro elétrico, né? Tá. Acho que quem tem, eu já pesquisei também, né? Quando alguém compra, né, o seu carro elétrico, aí ele vem, obviamente, com o carregador, né? Só que esses carregadores, já vou te passar a oportunidade, Marcos. Quando o cliente compra, né, o carro, obviamente vai vir com carregador, né? Vai vir com carregador. E esse carregador ele vai levar algumas horas, né? Algumas horas para estar carregando, né? O veículo, tá? Aí existem opções de você comprar ou adquirir carregadores mais potentes, né? Com potência maior, tá? E esses carregadores vão fazer com que os carros eles sejam carregados num menor intervalo de tempo, tá? É aí que vai entrar, né? Os eletricistas instalando esses carregadores, tá? Que é bem fácil, por sinal, tá? Assim, para quem conhece, né? Quem sabe dimensionar, que aí tu vai ter que dimensionar o circuito, enfim, tá? Mas é também uma opção aí que daqui a uns tempos, né? Vai estar um monte de gente aí com essa demanda alta aí, tá? Pode falar, Marcos. Boa noite, professor. Boa noite. Só realmente, só uma dúvida, pequena dúvida. O eletrotécnico tem a possibilidade de ministrar aula, dar aula, somente essa parte mesmo de execução, né? Ou ele pode ministrar também aula? Tu queres ministrar aula no Senai? Para ministrar aula, vamos dizer assim. Surgiu essa dúvida aí, entendeu? Olha, o Senai, eu não sei, o Senai, ele tem alguns instrutores nível técnico, tá? E esses instrutores de nível técnico, eles ministram para cursos profissionalizantes, tá? Então, quem é técnico, geralmente tu consegue ministrar esses cursos profissionalizantes, tá?
tem outras escolas menores também, né, que dão essa oportunidade, tá? Agora, para ser professor de nível técnico, aí só o pessoal da engenharia mesmo, tá? Mas existe essa possibilidade, que já tu te enxerga também, né, ministrando aula. É mais ou menos isso aí, né, Vitor? Mais ou menos. Se essa dúvida aí, por isso que eu lhe perguntei agora. Só isso daí. Olha, é uma boa, tá? É uma boa. Mesmo, muito legal, né, ministrar aula. É dificultoso no início, né? Porque tu não tem ainda, né, tanta experiência, tu não tem tanta coisa ainda para falar, tu vai travar no meio das perguntas, mas aí com o tempo tu vai adquirindo e meio que já fica tudo automático aqui na mente, né? Eu já tenho esse curso todinho aqui na minha cabeça, né? Eu vou falando aqui, vai embora ele tranquilamente, né? Que eu já ministrei várias vezes, como eu falei, desde 2019, tá? Mas é uma área muito boa, viu, Marco? Para quem gosta, né? E tá aí, é uma outra área, né? Uma outra oportunidade de você ganhar dinheiro, tá? Se você for desenrolado, aí você pode, né? Tipo, sei lá, mete um empréstimo, alguma coisa assim, aí compra, né? Monta uns kits de elétrica predial, sei lá, e ensina, né? Enfim, tá? Mas é uma boa também, tá? Professor, já me falaram também que a gente pode fazer uma especialidade para trabalhar assim, motores marítimos, né? Essas coisas, assim, diz que dá muito dinheiro também, ó. Tá até sonhando com esses dias, trabalhar viajando, né? Sendo bacana, assim, cara. Olha, assim, para trabalhar embarcado, pelo pouquinho que eu sei, né? Pelo pouquinho que eu sei, aí tem aquela etapa lá pelo Ciaba, tá? Pelo menos aqui a nível de Belém é assim, né? Tem que ter o curso que é oferecido lá pelo Ciaba, tudo, aquela parte, tá? Mas aí, se tu tem essa pretensão, é bom que tu pesquise e vai para frente, né? Tu tem as Trabalhar ideias, embarcado tem que ter o curso da Marinha. isso, que é lá pelo Ciaba, tá? Então, se tu tem essas pretensões, vai em frente, tá? Quem mais deve torcer por ti é tu mesmo, tá? É tu mesmo. Acho que, assim, a nível de homem, né? Falando de homem, eu acho que só tem um homem que torce por nós, é o nosso pai. É só ele, tá? Nem irmão, né? Às vezes nem irmão torce por irmão, às vezes fica com ciúme, né? Com ciúme quando tu consegue alguma coisinha melhor que ele. Então, o único homem que quer ver tu melhor do que ele é teu pai. Né? É o único. Quando meu pai vê eu mexendo na casa, fazendo outras coisas, dá pra ver que ele fica alegre, né? Porque ele é o meu pai, né? Tá? Agora, irmão não, irmão, ele fica alegre, né? Mas fica meio assim, né? Então, essa frase eu ouvi e eu revi que realmente o único homem que quer ver a gente melhor do que ele é o nosso pai, né? Para quem não tem pai, é a nossa mãe. Tipo, eu não tenho mais mãe, né? Minha mãe, ela faleceu já tem um tempo aí, né? Mas com certeza também ela queria me ver, né? Bem melhor, né? Tá? E é isso, pessoal. Vão em frente, tá? Vão em frente dos objetivos de vocês. Professor, me tira uma dúvida. Pode Eu falar. tava lendo um edital de um concurso esses dias aí, e na vaga, lá de uma das concorrentes das vagas, estava pedindo eletricista técnico. O que seria o eletricista técnico? O técnico eletrotécnica. É nós, né, no caso. Né? Sim, falou em técnico, é técnico eletrotécnica, porque o que acontece? Tá. Pessoal, assim, não generalizando, né, mas geralmente algumas pessoas aí de RH de empresa, assim, eles não conhecem de forma correta, né, assim, eles não conseguem nomear de forma correta os termos, né, profissionais de cada um. Por exemplo, no meu diploma é engenheiro eletricista, não engenheiro elétrico,
tá? Né? Não existe engenheiro elétrico, tá? Existe um engenheiro eletricista que é elétrico, né? Que é aquele avivado, sei lá, enérgico, tá? Mas não existe engenheiro elétrico, tá? O termo é engenheiro eletricista, tá? Só que você vai ver, né, em site, né, de emprego, de busca, vai ver esse termo engenheiro elétrico, tá? Mas não existe isso. É engenheiro eletricista, tá? Aí Tranquilo? no caso aí desse no edital, estava dizendo eletricista técnico, né? Aí no caso É. que a pessoa que for para prestar esse concurso, concorrer a essa vaga, ele tem que ter essa credencial logo ou registrado nessa credencial que você falou, CRV? Aí tu tem que ler o edital. Tem que ler o edital. Se é pedido. Porque se tiver escrito lá com registro de classe ativo, aí tu tem que ter. Se não, né? Mas geralmente eles vão te pedir, né? A nível de concurso é bom que tu tenha tudo, tá? Que isso é de boa, né, pessoal? É tranquilo, não é caro também. Quando vocês tiverem técnico, vocês vão estar ganhando 4, 5 mil aí. De boa, aí o que vai ser 200, 300 reais por ano para vocês? Não vai ser nada, né? Tranquilão? Vamos lá. Pois bem, terminamos essa parte de conselho de classe, né, de CFT, tá? E em relação a esses assuntos que a gente comentou, aí vocês podem estar pesquisando depois, inclusive, onde é que fica, né, o CFT aí na região de vocês. Vocês sabem onde é que fica? Eu não. Tá, então quando chegar perto lá, vocês vão ter que caçar, né, pesquisar na internet onde é que fica, porque vocês vão ter que ir lá presencialmente, né, levar o documento, tirar foto digital para carteirinha, enfim, vocês vão ter que ir lá, né, presencialmente, tá? Mas isso aí é para o ano, né? Vocês vão estar fazendo isso. Então vamos falar um pouquinho agora das normas, né? Das normas técnicas, tá? Uma norma, basicamente, ela é um documento, né? É um documento que é elaborado, construído por uma série de profissionais altamente gabaritados e qualificados, né? Sobre os mais variados assuntos, né? Estamos em 2025, né? E o que não falta, né? É norma técnica, tá? Norma técnica só na área da elétrica já tem uma gama, né? Uma gama de normas técnicas, tá? Aí na área da civil, da mecânica, enfim, tá? Então, a nível de Brasil, o que não falta é norma técnica, tá? Quem dera, né? Quem dera se, falando por mim, né? Se eu conhecesse profundamente todas essas normas, tá? Eu conheço algumas, assim, porque eu trabalho mais com elas, né? Com os trabalhos relacionados a essas normas. E eu devo conhecer, né? Assim, o que eu conheço mais é as NTs da Equatorial, né? NT01 e a 020, que trata de sistemas fotovoltaicos. Como eu faço bastante projeto, né, nessa área, aí eu tenho que conhecer, né, a norma, porque o projeto ele é feito de acordo com a norma, né? Quem diz que está certo ou errado algo é a norma. Então a norma, ela assim, para nós que somos da área da elétrica, né, uma norma técnica é, é como se fosse um guia, é como se fosse uma bússola, né,
A norma é ela quem nos orienta, é ela quem nos adverte se algo está errado ou se está certo. A norma é um documento que diz como deve ser feito, tá? A norma, ela possui um peso de lei, tá? Por exemplo, se tu fez alguma coisa, né? Tudo seguindo a norma, quem é que vai chegar e dizer que aquilo está errado, né? Se for feito tudinho seguindo a norma, não tem, né? Não tem história. Tu fez certo, né? Tipo assim, quem é que fez o serviço certo? É quem fez baseado na norma, tá? Então, por isso é fundamental que nós venhamos ter esses entendimentos, conhecimentos, né, relacionados às normas técnicas, tá? Aí assim, né, falando um pouquinho, né, isso aqui representa o CEP, né? O CEP é Sistema Elétrico de Potência, tá? Então o CEP ele é distribuído, tá? Ou dividido em diversas partes, né? Tem a parte da geração, as quatro principais partes, né? Tem a geração, a transmissão, distribuição e o consumo, né? Tá? Então, para cada uma dessas etapas, né, existe uma norma técnica, né? Ou existem normas técnicas, tá? Para procedimentos, existem normas técnicas. Para materiais, para construção, né, de equipamentos, enfim, tá? Como eu falei, né, o que não falta é norma técnica, tá? Aí aqui, né, algumas, né, das principais normas técnicas, tá? A primeira aqui, tá, que o pessoal diz assim que é como se fosse a Bíblia ou a bússola, né, do eletricista. É a famosíssima NBR 5410, tá? Que é o título dela é Instalações Elétricas de Baixa Tensão, tá? A NR10, como já falei algumas vezes, tá? Você consegue baixar ela facilmente, né, gratuitamente aí na internet, um PDF, tá? E o recomendado é que esporadicamente, né, você vá lendo, né? Vá lendo, vá tomando conhecimento, porque se você é um profissional da área da elétrica, a partir do momento que você despende, né, um período para a leitura da norma, tá, ao fazer isso, você vai estar investindo em si mesmo, né? Investindo conhecimento. Que vai chegar um momento, né? Vai chegar um momento que alguém vai analisar ou vai avaliar esse teu nível de conhecimento, tá? Eu, né, devido à pouquinha experiência que eu tenho, eu consigo já avaliar, né, o nível de conhecimento de um profissional conversando com ele, fazendo algumas perguntas simples, né, e da forma como ele responde, até mesmo quando ele faz uma pergunta, tá, eu consigo avaliar o nível de conhecimento dele pela forma, né, que ele faz a pergunta, tá? Mas o conhecimento ele vem mediante a leitura, tá? Então, pessoal, é importante, tá? Aí, assim, existem diversas normas, como eu citei. Quais normas eu recomendo, né? Eu recomendo que vocês iniciem, né, essa jornada aí de leitura, tá? Para adquirir esses conhecimentos. Eu recomendo aqui a NBR 5410, tá? Que a norma NBR 5410 ela fala dispositivo de proteção, DR, DPS, né? Fala tudo que tu precisa conhecer em relação a dimensionamento, várias coisas interessantíssimas, tá? Fala de aterramento, né? Tipo de aterramento, como deve ser feito, enfim, tudo relacionado a aterramento, a norma fala de cabeamento, inclusive o dimensionamento, né?
aquela potência, né, que a gente definia, enfim, tá tudo na NBR 5410. Todos os procedimentos de projetos elétricos, né, residenciais, prediais, enfim, todos eles, né, são tirados daqui. Né? Quando tu pega para ler um livro sobre projeto elétrico, 80% do conteúdo do livro, né, sobre projeto elétrico foi tirado daqui da NBR 5410, tá? Então a NBR 5410 não é apenas uma norma técnica, né? Ela é um livro, né? Um livro sobre eletricidade predial, instalações elétricas de baixa tensão. Então tudo que envolve uma instalação elétrica predial, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, como não deve ser feito, tudo está escrito aqui, tá? Tudo está escrito aqui nessa norma. E eu recomendo fortemente que vocês leiam, né? Outra norma que eu recomendo é essa daqui, que inclusive é a que obrigatoriamente quem pretende aí, né, de fato ser inserido, né, na área da elétrica, vocês vão ter que fazer esse treinamento aqui da NR10, que é a norma regulamentadora 10, tá? Só que assim, a NR10 vocês conseguem baixar ela para ler. Ela é uma norma técnica, né? Se eu não me... e ela é pequena, enquanto que a NBR 5410 ela tem mais de 200 páginas, tá? E o texto é pesado, tá? O texto é um tanto quanto pesado, tá? Tem muitas palavras técnicas ali que vai requerer um tempo a mais, né, para você decifrar ou compreender os termos, tá? Aí a 10 ela já é menor. Se não me falha a memória, ela tem por volta de 23 a 28 páginas por aí. É bem menor, tá? A NR10. E tu consegue também baixar ela gratuitamente no site do Ministério do Trabalho, tá? Só jogar NR10 no Google PDF, que inclusive tu consegue baixar todas as normas regulamentadoras, NR1, né, que é disposições gerais, a NR5, que é da CIPA, a NR35, trabalho em altura, a NR33, espaço confinado, a NR12, segurança em máquinas, equipamentos, enfim, qualquer uma dessas normas, tu consegue baixar elas gratuitamente, tá, no site do Ministério do Trabalho, tá? Então é bom, né, que vocês deem uma baixada na 10 também e leiam, que é muito interessante ela, tá? Claro que vocês não vão compreender a fundo na primeira leitura, talvez na 10ª, né, dá para compreender mais a fundo, mas é importantíssima. Aí, a nível de treinamento, tá? Só comentando, tipo assim, a NR10 ela é apenas um documento, né? Um documento composto por poucas páginas, em torno de 20, tá? Só que em relação a treinamento, vocês deverão fazer 2 treinamentos. O primeiro é chamado NR10 básico. Para quem é esse treinamento? Tá? Ou para que esse treinamento me habilita? Ele me habilita para trabalhos com tensões até 1000 volts, tá? Aí quais são as tensões que geralmente tem numa fábrica, numa empresa, assim, dentro, né, da planta? 220, né, 127, 380, algumas situações, 440 volts, tá? Isso na baixa tensão, tá? Então, se tu vai trabalhar só nos limites da baixa tensão, a NR10 básica, né, já é mais que o suficiente. É um curso de 40 horas, tá? Aí há 2 anos, né, faz a reciclagem pode ser de 8 horas, tá? Agora sim, tu vai trabalhar numa fábrica e tu vai ter que também executar manutenções em subestação. Numa subestação, no mínimo, né, tu vai ter ali 13.800 volts, né, assim, de níveis de alta e média tensão, tá?
subestação de 69, né, 138, enfim. Então, a partir do momento que tu vai trabalhar com tensões superiores a 1000 volts, então tu vai ter que fazer também um curso de NR10 CEP, que é também chamado de NR10 complementar, tá? Então, resumão, NR10 básico para trabalhos com tensões até 1000 volts, NR10 complementar ou CEP para trabalhos com tensões superiores a 1000 volts, tá? Aí geralmente o pessoal faz os dois logo, né? Só de uma vez, o NR10 básico e o NR10 CEP. Muito importante, tá? Esse treinamento da NR, tá? Enquanto que a NBR 5410 ela mostra como as coisas devem ser feitas, né? Como os serviços devem ser feitos, construídos, enfim, tá? A NR10 o foco dela é te alertar sobre os perigos. A NR10 ela não vai te ensinar a ligar alguma coisa, instalar alguma coisa, não. O foco da NR10 é a segurança, tá? Então, ela zela por isso, tá? Ela vai te alertar sobre os riscos, tá? A NR-BR 5410 te diz como fazer. A NR10 vai te mostrar os perigos envolvidos na área da elétrica. E não são poucos, né? Quais são os dois principais riscos aí para quem trabalha na área da elétrica? Quem aí chuta aí? O número 1 é o choque elétrico, né? Alguma das vezes tocou, morreu. Verdade. A área da elétrica não admite erros, né? Não admite erros. Porque tem essa questão da vida, né? E tem a questão do prejuízo também, né? Que você executar um serviço ali, uma manobra, uma intervenção que seja, né, mal executada, pode causar um prejuízo, né? Danificar equipamentos, enfim. Então, a área da elétrica é extremamente séria, né? Extremamente séria, tá? Não é para ter medo, né? Tem que ter o medo dentro do limite, né? Dentro do limite, porque o medo muitas das vezes é aquele que te salva, né? É o que te salva de acidente. Enfim, então é natural que tu tenha um medo dentro de um determinado limite, tá? Só que para quem trabalha na área da elétrica é fundamental o conhecimento, né? Saber o que está fazendo, por quê e como, tá? No caso, a NR10 ela mostra o perigo e também, ao mesmo tempo, ela mostra como você se proteger do perigo. Isso, exatamente, tá? Exatamente. Ela te mostra, tu resumiu o objetivo da NR10, né, perfeitamente. O objetivo dela é mostrar todos os riscos envolvidos para quem trabalha na área da elétrica e te mostra como se proteger desses riscos, tá? Então todos os possíveis riscos estão descritos, né, na NR10 e como você pode, né, proceder para eliminar esses riscos, tá? Então todos os procedimentos de segurança estão contidos na NR10, tá? Tanto é que quando acontece um acidente, vamos imaginar a seguinte situação: é uma empresa grande, né? Uma empresa grande e aconteceu um acidente, né? Um acidente elétrico e vitimou alguém, tá? Obviamente vai vir, né, o pessoal da fiscalização, né, dos órgãos competentes e vão fiscalizar, né? Vão ali investigar, né? O que levou, né, a ocorrer, quais os motivos que levaram aquele acidente, tá? A investigação deles
é toda baseada na Dash, né? Porque na Dash estão contidos todos os procedimentos de segurança, tá? Então, a partir do momento que algo foi descumprido, e com certeza está escrito lá na Dash, aí a Dash tem a parte, a NR10, ela tem a parte das responsabilidades, né? Porque essa responsabilidade pode ser do empregador ou pode ser também do empregado, né? Ou de ambos, tá? E com certeza o pessoal que vai fazer essa fiscalização, eles são peritos, tá? Peritos em encontrar os responsáveis pelo incidente, tá? Não tem aquele ditado, quem procura acha, tá? Só que no momento do acidente, né? Essa procura ela vai ser feita toda baseada na norma, tá? Que aqui a gente não está falando especificamente da norma, senão eu ia mostrar algumas coisas para vocês, né? Eu vou mostrar só deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho, só o objetivo inicial da norma aqui. NR10 PDF. Tá aqui. Cadê 10, tá aqui. Olha só. Como é 10, né? O título dela é Segurança, Instalações e Serviços com Eletricidade. Olha só, eu até errei, né? Ela tem 18 páginas só. É pequena, mas o texto ele é simples e complexo. É maravilhoso esse texto. Olha só, o primeiro ponto, né, da NR são esses dois parágrafos aqui, que é o 1.1 e 1.2, tá? Aí o ponto 1 ele resume basicamente a norma, que trata do objetivo, tá? O 2 já é o campo de aplicação, né? Então olha só, para a gente compreender o 1 aqui, ó. Esta norma, né, regulamentadora, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, quer dizer, tudo que está escrito aqui, né, que visa a garantir a segurança das pessoas, é o mínimo, Então, condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistema preventivo, de forma, aí está aqui o objetivo da norma, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Olha, uma palavra-chave aqui, ó, garantir. Por exemplo, Bismarck. Poxa, Bismarck me empresta R$400. O Bismarck vai me olhar assim, R$400? Aí ele vai dizer assim, eu posso até te emprestar, mas com uma garantia, né? Uma garantia, o que me garante, né, que eu vou receber. Aí, a depender dessa garantia, né, que eu fornecer a ele, ele me empresta, mediante, né, essa garantia. Então, garantia, percebam que tem, né, tá relacionado com certeza, né, que tu vai receber algo, né, certeza que algo vai acontecer de fato. Então, olha só, o objetivo da NR10, ó, é garantir, né, a segurança, não apenas segurança, né, mas também a saúde dos trabalhadores, tá? Porque, ó, segurança, tá? A nossa segurança deve ser garantida. Segurança está relacionado com algo do momento, né? Quer dizer, ela deve te proteger, né? Naquele momento, no momento que tu está executando uma atividade na área, tá? E quando fala de saúde,
está relacionado com algo que ocorre ao longo do tempo, né? Tipo assim, a todo tempo tu tá ali prestando serviço, né? Então a tua saúde também, ela deve ser garantida. Tu não deve ter a saúde prejudicada, né, mediante a tua atividade, tá? Então o objetivo da norma, garantir segurança e saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente, né, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, quer dizer, quem interage diretamente com a instalação elétrica é o profissional, né? O profissional, aquele ele que realiza manutenção, instalação, enfim. E quem interage com uma instalação elétrica indiretamente é o usuário. É aquele que pega o seu equipamento e vai plugar na tomada, né? Então, o que a norma está dizendo nesse primeiro parágrafo aqui? Que tanto quem interage diretamente ou indiretamente, né, em instalações elétricas e serviços com eletricidade, ele deve possuir, né, ou ele deve ter garantida a sua segurança e a sua saúde, tá? Então esse é o objetivo da norma. Tudo aquilo que está escrito é com esse objetivo. Percebam como é que deve ser lida, né, a norma. Você deve pegar as palavras-chave, deve ir interpretando, enfim, demanda um tempo, mas aí a recompensa é o conhecimento, né? Entenderam aí? Então, fica aí para vocês depois pesquisarem, tá? Em R10. Quando vocês forem fazer o curso, né? Todo o curso é baseado aqui, tá? Na 10 é a explicação, né? Dela, tá? Mas aí, se você já lê antes, né? Quando você for lá, você vai ter um entendimento até melhor, tá? E para o colega aí que quer trabalhar, né? Lecionando, sendo instrutor, aí para ser professor tem que ler, tá? Tem que ler muito, então é mais requerido de ti, né? Eu marco até achou graça, né? Então, quer ser professor, começa logo aí, tá? Devorando esses livros aí, e não é só ler, é ler e entender, né? Tá. Vamos agora. Ler, entender e fazer uso, né? Isso, colocar em prática, colocar em prática. Só que o bom da elétrica é que dá para aplicar, né? Tudo, né? Aquilo que é repassado assim com uma certa facilidade. É uma área assim bem prática mesmo. A área da elétrica. Aí tem aqui, ó. Assim como a NBR 5410 é a norma que fala de instalações elétricas de baixa tensão, né? Aí tem aqui, ó, a NBR 14039, que já fala de instalações elétricas de média tensão. Percebam que, assim, o que é baixa tensão, né? Para NR10, tá? Existe só basicamente baixa e alta tensão, tá? Para NR10. Tudo aquilo que é até 1000 volts é baixa tensão. Tudo aquilo que é acima de 1000 volts é alta tensão. Isso aqui é uma questão que surge dúvida, tá? Um monte de gente, tem discussões, tá? E possivelmente vocês vão ouvir por aí, conversar, vão ser inseridos nessas situações, nessas discussões, tá? Porque, explicando de novo, para a NR10, tá, que é a norma que trata de segurança, existe baixa tensão e alta tensão, não existe média tensão para 10, tá? Que trata de segurança, né? Então, baixa tensão é até 1000 volts. O que é alta tensão para 10? Tudo aquilo que é acima de 1000 volts, tá? Só que a nível de concessionárias,
à luz das outras normas, né, por questões já de instalação, de organização, né, existe a baixa tensão, a média tensão, a alta tensão e inclusive existe a extra alta tensão, tá? Essa aqui não é a de alta tensão, tá? Então aqui a baixa tensão, a norma aqui de média tensão, que é a 14039, e essa outra NBR aqui é a que fala de instalações elétricas em locais de afluência de público, né? Requisitos e condições. Por exemplo, tu vai fazer um projeto de uma praça, né? Projeto elétrico de uma praça pública, né? Ou de uma praça de alimentação, né? Um museu, alguma coisa assim, um local público, um local de visitação pública. Então, todos os procedimentos, todos os detalhes, né? Eles estão aqui nessa norma, tá? Então, quem vai fazer um projeto desse tipo? Aí você vai ter que ter o conhecimento da NBR 13570, da 5410 e também da 10, tá? Então, a depender do tipo de projeto, tu tem que ter conhecimentos extras de outras normas, tá? Mas geralmente projetista, tá? Que é inclusive uma área, né? Uma outra dica de área que vocês podem atuar. Projetista, né? Tem gente aí que vive só de projetos elétricos, né? E existem cursos aí também, né? Como viver de projetos elétricos, tá? É uma outra área. Aí para você viver de projetos, né? O investimento inicial é um bom computador, né? É um bom computador, que boa parte das coisas tu vai fazer de casa, né? A maior, né? Tu pode, né? Trabalhar de casa. Aí tu vai te especializar, projeto predial, projeto de SPDA, projeto de aterramento, projeto fotovoltaico, projeto de comandos elétricos, de automação, tá? Projeto de subestação, tá? De EMUC, que é empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, tá? Então, quem pretende também, né, aí tem essa área aí, né, projetos elétricos. Aí, para quem quer trabalhar com projetos elétricos, é fundamental o conhecimento das normas, tá? Por exemplo, quando eu estava no início, né, fazendo projeto fotovoltaico, aí eu estava com o AutoCAD aberto, né, com a Ember 5410 e com as normas, né, NT 020, que é a norma adequatorial que fala de sistemas, né, de micro e mini geração distribuída. Então lá eu ia verificando, né, algumas dúvidas, tirando, lendo a norma, tá? A norma é o mini curso, né, ou é o curso completo, podemos dizer assim também, tá? De algum tipo de projeto que tu deseja realizar, tá? Aplicação da norma. As normas são utilizadas para orientar e padronizar a criação de processos, né? O resumão, né? Para que uma norma, né? Qual o objetivo de uma norma? Está definido aqui nessa frase, né? Padronizar a criação de processos. A partir do momento que tu tem uma norma para algo, né? Existe uma padronização, né? Existe uma padronização. E se existe uma padronização, né? Meio que tu vai te acostumar com aquilo ali e facilmente tu vai identificar algo, né? Isso aqui tá errado, né? Ou em outras palavras, isso aqui tá fora de norma, né? E se está fora de norma, né? Tá errado, né? Tá errado, não deve ser aceito, né? Legislações, né? As normas técnicas fornecem uma base técnica aos órgãos governamentais de caráter federal, estadual e municipal.
servindo como referência para a garantia e aplicação da saúde, segurança e preservação ambiental, tornando a vida na sociedade mais simples e mais segura, tá? Então, existem, né, situações onde alguém é incriminado, né, civilmente, tá? Por descumprimento, né, tipo assim, de norma técnica, né, o projeto, a execução de algo que ocasionou, né, um acidente, por exemplo, jogando para o lado da civil, né. Às vezes acontece de prédios, né, caírem, residências, enfim, né. E acho que o último prédio que caiu aqui em Belém, sei lá, 2000 e pouco, né? Até me lembro, foi um sábado à tarde. Aí, tempo depois, aí eu vi o engenheiro, né? Acharam o engenheiro responsável por aquilo lá, e chorando, né? Diz que, né, foi um erro de cálculo, erro estrutural, que ocasionou a queda, né, daquele prédio. E como ele estava, né, era ele o responsável, né, e isso era verificado mediante a RT do serviço, né, do mesmo, ele foi responsável, né, criminalmente, né, civilmente, criminalmente, tá? Então, quando, né, o juiz, enfim, julga, né, esses processos aí, o julgamento ele é feito também mediante as normas técnicas, né? Porque as normas técnicas são os documentos que têm o peso, né, para garantir, afirmar que algo foi feito de forma correta ou incorreta. Tá? Desenho, aí a gente terminou nessa parte aqui também de norma, né? Enfim. Agora vamos começar a parte do desenho, né? Desenho do projeto, tá? Olha só. O desenho, pessoal, de um projeto, né, de um projeto elétrico, ele pode ser feito, né, pode ser desenvolvido se utilizando de qualquer software, né, que tu tenhas a habilidade, tá, para fazer. Por exemplo, né, tem o AutoCAD, falando agora de novo, né, do AutoCAD. O AutoCAD, ele é um software, né, pago, tá, que inclusive é caro, né, é caro, tá. Porém, o AutoCAD ele possui a versão de estudante, que é a versão gratuita, né, dele. E essa versão de estudante, ela possui exatamente as mesmas funções da versão paga, tá? A diferença da versão de estudante é que é por um período de tempo, né? Essa licença é válida por 1 ano. Se não me falha a memória, antes era 2 anos, tá? Só que assim, ela é válida por 1 ano, mas tu consegue estar renovando, tá? Mas vamos supor, hoje, né? Tu instalou o AutoCAD, tu fez lá o teu registro lá no site da Autodesk, né, que é a empresa responsável pelo AutoCAD. Fiz lá meu registro, assim como a gente faz um registro de Facebook, de Instagram, enfim, né, preenchi meus dados. Aí eu vou lá na opção de baixar algum software, né? E lá tem uma série de opções no site da Autodesk, tá? AutoCAD, Inventor, tem um monte de programa lá. Aí eu quero o AutoCAD, né? Aí ele vai te perguntar se tu quer a versão paga ou tem a opção da versão estudantil, né? Aí para que tu baixe essa versão estudantil, aí tu vai ter que anexar um documento, no caso o comprovante de matrícula de vocês, né? Aí tu anexa lá o comprovante de matrícula e em menos de 24 horas aí ele vem com a resposta no e-mail, né? Dizendo que tu pode baixar gratuitamente, tá?
Então essa é a forma, né, mais simplificada de você adquirir o seu AutoCAD, tá? Aí uma solução para quem tem um computador ou um notebook não tão rápido é a versão online do AutoCAD. Existe hoje em dia também a versão online. Tipo assim, eu não consegui baixar, né? O CAD, estou tendo dificuldade. O AutoCAD tem também a versão online dele, tá? E tu acessa direto, tá? Só que a versão online, ela também não tem todas as funções, né? Tem menos funções, mas aí já ajuda, tá? Já ajuda. Aí um outro detalhe sobre o AutoCAD. O AutoCAD, ele tem todos os, não vou dizer todos os idiomas, né? Mas tem vários idiomas, tá? E para nós aqui, português, inglês e espanhol, né? Para quem vai baixar para casa, qual é desses idiomas que eu recomendo que você utilize, que você baixe? A versão em inglês. Eu recomendo que você baixe a versão em inglês. Por quê? Se você for trabalhar em alguma empresa, né? Enfim, todas essas empresas aí, tá? É a versão em inglês que o pessoal usa, tá? É meio que a gente acaba se acostumando, tá? A gente acaba se acostumando com ela. Por exemplo, eu teve um tempo que eu tava com a versão em português, só que eu estranhava muito. Porque assim, quando vocês forem começar a aprender o AutoCAD, vocês vão aprender as teclas de atalho, né? Então, geralmente, gente, eu nem fico procurando comando, assim, eu vou só nas teclas de atalho. Eu quero desenhar uma linha, é L. É L. Desenhar um círculo, C. Aí outros comandos, cortar uma linha, que é o trim, aí o TR. Geralmente eu trabalho usando as teclas de atalho, tá? Então, como eu falei, a maior parte das empresas é a versão inglesa, né? É em inglês, tá? Aí se tu aprender no português, aí meio que tu vai te enrolar, tu vai ter uma certa dificuldade, tá? Então por isso que eu recomendo que vocês baixem, né? Quem for baixar, a versão em inglês. E Márcio, qual é a versão que tu usa? Eu uso a português mesmo, mas às vezes eu já usei o inglês também. Aí, do no Revit, caso, né? Acho que também não tem problema, né? Com relação a tu isso. já te acostumou, né, com as duas, né? Tu já Não, eu acostumou. sou professor de inglês também. Aí, então, ó, aí ele apelou, né? Pois é. Aí eu já usei já em inglês, agora eu tô usando português, mas realmente eu tenho outra versão em inglês também. Sim. Aí então eu recomendo, né, a versão em inglês, que a maior parte das empresas elas usam assim, tá? Não tem mistério não, pessoal, tá? Ali é meio que intuitivo ali, tá? Tu vai aprendendo de boa, tranquilão. Vamos lá. Aqui, aí tá. Lembrei do que eu queria falar. Por exemplo, aí teve um tempo, né, que a minha licença ela expirou. Aí eu tava com a licença expirada e eu tinha que fazer um projeto fotovoltaico. Aí, como eu não conseguia usar o CAD, aí eu fiz no Word. Tá? No caso, eu peguei, né, um projeto que eu já tinha, né, CAD em PDF pronto, aí eu só transformei ele para o Word e fui fazendo as edições, que a maior parte das edições que eu tinha que fazer era texto, né? Eu fiz assim, porque falando de projeto fotovoltaico e a nível de equatorial, ela não se importa qual é o software que tu vai usar para desenhar, né, o projeto. Ela quer o desenho, né, com todas as informações técnicas, tá? E essas informações técnicas que ela quer estão todas descritas na NT20, tá? Então, a partir do momento que tu coloca todas as informações no teu desenho, no teu projeto, né?
tanto faz se tu fez no Word, se tu fez no Paint, no PowerPoint, tá? No CAD, não importa, ela quer o desenho com aquelas informações, ela quer o diagrama com aquelas informações. Vocês compreenderam essa lógica, tá? Inclusive tem algumas pessoas que utilizam o Cadicimo, né, para fazer projeto, tá? Enfim, tá? Como nós estamos em 2025, né? Os softwares do momento, né, são os que se utilizam, né, vou chamar de tecnologia BIM, né, que proporcionam você desenvolver um projeto praticamente tudo em 3D, né, tudo em 3D, tem várias ferramentas ali bastante avançadas, é um negócio bem mais robusto, tá? Então, existem, né, esses softwares aí, como o Inventor, enfim, tem outros aí, que também, né, vocês podem estar aprendendo aí por conta, né, para desenvolver os projetos de vocês, tá? Eu tenho um software desses, né, um Inventor, no meu computador, eu tenho um curso que eu comprei, só que assim, para os projetos que eu faço, não tenho, né? Até então não tive essa necessidade de fato, tá? Agora, quem é da civil, né? Por exemplo, tu vai fazer o projeto de uma edificação, aí ali tem o projeto hidráulico, né? Hidrossanitário. Posso estar falando errado alguma coisa aqui, mas tá aí, tu me perdoa, tá? Aí Não, tá tem certo. tem o elétrico, aí tem água fria, né? Tem água quente, Isso, tem tem esgoto, estrutural. aí isso, aí quer dizer, tem um monte de projeto. Aí SPDA, enfim. Então, essas plataformas 3D, elas te fornecem a vantagem de compatibilidade de projetos. Tá? O que vem a ser isso? Porque ainda, né, muitas e muitas e muitas empresas ainda usam o CAD, né, usam o AutoCAD. Tá? E o que acontece? Tá? Por exemplo, eu vou falar um exemplo rápido aqui. Quando eu trabalhava como eletricista, né, eu estava numa obra, né, em um órgão grande, passei quase 3 anos nessa obra lá, e eu tinha em mãos, né, o projeto de iluminação, de tomada, eu tinha de SPDA, eu tinha do sistema de incêndio, eu tinha o de cabeamento estruturado, tá? Tinha todos esses projetos em mãos para eu executar. E o hidráulico, né, o encanador, ele tinha os projetos, né, de esgoto, projeto hidráulico, e o ferreiro, ele tinha os projetos dele. Então, todos os profissionais da área, né, responsáveis pela execução, eles tinham os seus projetos. E cada um desses projetos, obviamente, foi desenvolvido por um projetista. Aí o que acontecia? Uma hora eu estava lá, pegava o projeto, vou fazer aqui o projeto sistema de incêndio. Né? Aí eu estava fazendo a infra, né? Parafusando lá os eletrodutos, aí vinha o hidráulico. Né? Aí, tu tá colocando isso aí, o meu tubo vai passar por aí também. Aí acontecia muitas das vezes essas situações, né, Malisson? Não acontece isso? Que é a situação de incompatibilidade, né? E é o que acontece muito, cara. Principalmente a elétrica, né? Com a hidráulica. Com a Sempre dá um hidráulica. probleminha. Aí no final também. Tem gente que resolve passar duto pelo meio de pilar, de viga, e aí dá problema. Sim, porque assim, né? Eu tô fazendo o projeto elétrico aqui, né? E o outro engenheiro civil tá fazendo hidráulico lá, né? Eu tô com a mesma planta baixa, ele também tá com a mesma. Só que aí, às vezes há essas divergências, né, de posição, porque é realmente complicado, né? Se ambos não sentarem juntos, né? Ali aí vai existir realmente esses problemas. Então, esses softwares, né?
que utilizam aí a forma BIM, né? Tá? Que você consegue desenvolver o seu projeto ali todo em 3D, aí já elimina essas incompatibilidades de projeto, tá? Que, inclusive, quando tu está desenvolvendo ele te dá a lista de material, né, de forma mais de 90% de exatidão ali, né, de quantidades, enfim, tem uma série de vantagens, tá? Então, uma área, né, também que vocês podem estar se desenvolvendo aí no conhecimento aí dessas ferramentas tecnológicas aí que há, tá? Atualmente. Já teve a época, né, que o projetista fazia no papel, né? Fazia no papel milimetrado, escalímetro, né, desenhava mesmo na unha. Hoje a gente está aí se utilizando de computador, né? CAD, tá? Para quem assim, mais para curiosidade, né? O termo CAD é desenho auxiliado por computador, tá? Isso que quer dizer CAD, tá? Desenho auxiliado por computador, tá? Mas o AutoCAD, né? Ele é meio que obrigatório para vocês, né? Por exemplo, quem tem muita empresa de fotovoltaico tem na região de vocês? Sim ou não? De, de energia solar. Aí geralmente, Surgindo, professor. Surgindo ainda. aí geralmente essas empresas eles pegam, né, estagiário para estar fazendo projeto, para estar auxiliando ali projeto também em campo, tá? Eles pedem muito. E uma das exigências, né, é que você saiba, pelo menos minimamente, né, trabalhar com AutoCAD, tá? Minimamente com AutoCAD. Excel também, Word. Entendido? Alguma dúvida, Marlon? Quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Por aqui, né, eu estava olhando aqui o meu sistema é Linux, aí eu estou olhando aqui, vou baixar o LibreCAD, que é o similar do AutoCAD aí para eu trabalhar. LibreCAD. Esse eu não conheço. Mas aí, como eu É, falei, né? Independente do software que tu vai utilizar para fazer o projeto, tranquilo. eu estava pesquisando aqui aí, porque não tem AutoCAD É para uma versão Linux, né? do Aí Linux. tem o Hum, LibreCAD. hum. Então é do Linux, né? Rapaz, nunca nem mexi no Linux. Eu já trabalhei com Linux também. Sou professor de informática também. Rapaz, o homem é professor de informática, professor de inglês, professor da área da civil e ele está aqui fazendo ainda eletrotécnica. Daqui um tempo ele está aqui professor de eletrotécnica também, né? Pô, É assim, ator, cantor, Já compositor. estou pensando em fazer streaming hã? também. É ator, cantor, compositor, pagodeiro e jogador de futebol. Ele bate o escanteio, corre, cabeceia, faz o gol. Ainda consegue filmar. Mas é isso mesmo, eu me lembro na minha turma, né? Lá tinha um professor, um aluno lá, né? O Faiderbe, o nome dele. Olha esse nome, Faiderbe. Ele era de bem idade mesmo, né? Mas ele sentava lá na frente. E ele já tinha empresário, uma empresa, trabalhava com equipamento hospitalar, né? E, e apesar da idade dele, também ele era desenrolado, assim, igual o Márcio.
Era um monte de coisa que aquele homem fazia. Meu Deus do céu, isso aí. E terminou, né, a engenharia elétrica, e tempo depois já terminou uma outra de segurança do trabalho, tá? Então é muito bacana isso, né? Mas quando a gente começa a estudar, né, é meio que o estudo se torna quase que um vício. A vontade, né? A vontade de aprender, né? Algo. Não, eu gosto. Eu gosto sempre de estudar. Eu já fiz curso de mecânica de moto. Eu E, sou técnico em enfermagem também. e pai do Eu, céu. eu, eu gosto de aprender, eu gosto de estar estudando. Técnico de enfermagem também. Mecânico de moto. Mas só fala aí, tudinho, todos agora eu fiquei curioso. Todos os cursos que tu tem. Mas, eu, na verdade, eu Os comecei que a tu minha lembra. vida profissional como técnico, né? Eu comecei como Uhum. técnico. Eu trabalhei um tempo na Sanclin, depois no Hospital Municipal, depois fui para a Fundação Esperança, aqui em Santarém. A Fundação Esperança Técnico é de um órgão enfermagem. como técnico, né? Aí Uhum. lá, eles têm uma equipe que vem dos Estados Unidos, né? De Uhum. médicos, dentistas. E lá eu comecei a aprender inglês com eles. Daí de lá eu fiz o vestibular para o FPA, né? No tempo era o FPA, não era ainda essa aqui agora, né? Aí eu Uhum. passei e fui ser professor de inglês, Uhum. né? Cursei a UFPA, me formei em licenciatura em língua inglesa e fiz o concurso do Estado, passei e fiquei trabalhando nisso. Mas sempre gostei de estudar, né? Então sempre Uhum. apareceu alguma coisa ali. Depois eu fiz o curso licenciatura em computação pela IFPA, né? Foi pela IFPA que eu fiz Uhum. licenciatura em computação. Daí eu trabalhei dando aula um tempo também no estado mesmo, no computador. E depois resolvi Uhum. fazer engenharia civil, né? E agora já estou Uhum. no eletrotécnico. Mas Cara, assim, maravilha. aparecendo alguma coisa, eu sempre gostei de aprender, né? Eu sempre fui atrás. E o legal teu, assim, é que são áreas, assim, meio que totalmente um tanto quanto diferentes, né? Uma da outra, assim. Bacana. Agora você. Lá na sala de aula, agora você está só do lado do Márcio. Bacana. Eu tenho muitos cursos, muitos, mas assim, não é essa diversificação assim, é igual a do Márcio. Os meus, eles são todos assim mesmo mais dentro da área da elétrica, né? Eu tenho duas pós-graduação, né? Eu estou fazendo uma terceira agora, mas é tudo relacionado à elétrica em si, elétrica e automação, né? Mas bacana, parabéns, é um exemplo, né, pessoal? Para nós, esses tipo assim, o mundo, né? Ele tem dois tipos de exemplo, né? Que ele apresenta para nós, os maus e os bons exemplos, né? Então, os bons exemplos são um espelho para nós, né? E são uma garantia, assim, também de que se alguém conseguiu, poxa, também vou conseguir, né? Eu me esforçando, tá? Então é isso, pessoal. Todos nós estamos aí no caminho certo aqui, né, dos estudos e vamos continuar que vai dar certo no final. Pessoal, a aula de hoje era sobre isso, tá? Basicamente, tá? Espero que tenham aprendido algo mais nessa noite, tá? Todos tenham uma excelente noite, um ótimo final de semana, sem ser nesse domingo agora, no outro é o Sírio, né? Aqui para Belém. Alguém de vocês vai vir? Vem visitar, tem costume, já veio. Eu já presenciei. Hum, Ainda não fui pra E Belém. Não uma vez em Belém, não. no Sírio em si, aqui de Belém, né? Eu ia só mais quando eu era criança, meus avós me levavam. Vai depois já de grande, aí eu já não vou, né? Mas eu respeito, né? Mas é um negócio aí bem forte, né? Em relação à fé, né? Das pessoas. Pessoal, desde já, tá? Uma boa noite a todos, tá?
Todos fiquem com Deus. Lembrando que a atividade do fórum, né, ela já está disponível para todos vocês, tá? Façam lá, né, respondam, que a gente vai ter mais umas outras atividades aí, então não vão deixar para a última hora. Tudo certo? Deixa eu finalizar aqui a gravação. Amanhã, pela parte